A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Essa live é para você que está pensando em se separar, se divorciar do seu cônjuge. Essa live é para você que está pensando em desistir do teu relacionamento. Deus quer falar com você essa tarde. Assim como tem falado comigo nessas últimas horas, em relação, à vida conjugal. E é interessante que agora eu estava aqui na minha sala e me veio o verso que diz em João capítulo 10, mais precisamente no verso 10, que diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. São exatamente nessa ordem, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E é interessante que quando a gente pensa que o ladrão rouba, mata e destrói, porém tem um livro aqui também, que é até interessante, que eu já li alguns versos dele na última live, mas eu volto a repetir, que no livro de Mateus, capítulo 12, também no verso 29, diz assim que para alguém, para o ladrão, vamos dizer assim, para o ladrão entrar na casa de um homem forte para poder roubar os seus bens, para poder saquear os seus bens, antes ele precisa amarrar esse homem forte. Caso contrário, ele não conseguirá roubar, saquear os seus bens. Eu quero até, inclusive, ler para vocês exatamente como diz, que diz assim, olha só, se alguém entrar na casa do homem forte, para alguém entrar na casa do homem forte e roubar-lhe todos os bens, sem primeiro amarrá-lo, eu vou achar aqui até para vocês, tá? Tá aqui, vou repetir mais uma vez. Como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar-lhe todos os bens sem primeiro amarrá-lo? Só depois disso será possível saquear a sua casa. Então, quando eu estava pensando, que para o ladrão roubar, matar e destruir, apesar de que muitos alegam esse verso que Jesus estava falando, se expressando, em relação àqueles que tinham vindo antes dele, dos falsos cristos, que até mesmo naquela época já vinham no nome dele, professando que era ele. Até mesmo tem pessoas que dizem que Jesus estava se referindo aos fariseus, aos saduceus, aos mestres de leis daquela época, chamando eles de ladrões. Mas a gente para analisar que seja para quem for que Jesus estava se referindo isso, a pessoa realmente ela tinha que estar, possessas aí de demônios, está sob a autoridade de demônios, Porque a gente sabe que todo e qualquer, seja homem, mulher ou situações que se levantam para causar destruição, esse ladrão nada mais é do que Satanás, as potestades malignas que estão aí exatamente para isso: roubar, matar e destruir. E o que mais ele tem tentado nesses últimos dias é desestruturar os lares. Mais uma vez eu vou falar sobre isso, porque eu sinto a necessidade de falar sobre isso.
E quando Deus toca no meu coração, não tem como eu fugir, porque eu sei que com alguém Ele quer falar. Alguém diferente vai escutar, porque como eu mesmo já falei isso há poucos dias. Mas o que o inimigo tem tentado destruir lares, famílias, tem apavorado, tem assustado a gente. E eu fico pensando, meu Deus, mas afinal de contas, o que está acontecendo com a humanidade? E é exatamente como nos diz as Escrituras que, né, ia acontecer a volta do Senhor Jesus, ia ser exatamente como nos dias de Noé. As pessoas casando-se e dando-se em casamento. O que isso significa? Pessoas, né, que só querem festas, saber, né, dos prazeres da carne, casando-se, e também quando fala dando-se em casamento, é quando descasam e casam de novo. Casam, descasam, casam de novo, então dando-se em casamento, porque eles estão se dando em casamento. Mas Deus, Ele não autoriza isso. Deus, Ele repudia esses atos, principalmente quando as pessoas, né? Eu quero deixar claro aqui para vocês que até poucos dias eu vi uma postagem no Face que dizia assim, ó: case-se 20 vezes, se separa 20 vezes, era mais ou menos assim. Casa-se e se separa 20 vezes, mas não fique num relacionamento ruim. Era alguma coisa assim. E eu até me deu vontade de escrever embaixo assim, ó: assina Satanás. E por que me deu vontade de escrever isso? Porque uma pessoa que coloca Deus no meio do seu relacionamento, uma pessoa que antes de se casar, ora a Deus, conversa com Deus, pede direcionamento para Deus, não vai haver erro. Não precisa estar casando e descasando 20 vezes. E por mais que tenha casado e o seu relacionamento não está bom, nada é impossível para Deus. Nada. À medida que nós dissermos isso, case-se 10, 15, 20 vezes, mas não fica num relacionamento ruim, nós estamos desprezando a Deus. Nós estamos limitando o poder de Deus. Nós estamos com a nossa fé pautada nas nossas vontades e não na vontade de Deus. E é interessante que, né, agora há poucos dias também eu vi um irmão falando sobre isso, e é verdade, né? E ele falou exatamente essas questões que muitos às vezes, né, casam, separam, já postam fotos e tal, e inclusive pessoas da igreja vão lá e dizem, né, parabéns, sejam felizes, né? E ele disse que teriam que colocar embaixo assim, ó, é porque eu sou testemunha, né, entre ti e a mulher da tua mocidade, qual tu fosse desleal, sendo ela tua companheira e a mulher do teu concerto, né? Então Deus usou Malaquias, quando foi escrito esses versos de Malaquias, capítulo 2, 14, né? Foi porque desde aquela época já existiam-se essas coisas das pessoas quererem casar e se darem em casamento, porque aí por qualquer coisa, né, já queriam se divorciar, já queriam se separar e casar com outras, até mesmo pessoas de idade, né, que olhavam para suas esposas, né, e olhavam para outras mais jovens e achavam que poderiam trocar as suas esposas de mais idade para pessoas mais novas e faziam isso. E aí davam as diversas desculpas possíveis. Então, já desde aquela época, Deus, né, através do Espírito Santo, direcionou Malaquias a escrever isso, né? Porque sou testemunha, né, entre ti e a mulher da tua mocidade, qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher do teu concerto, né? Então é interessante a gente analisar que desculpas, né? Desculpas se dão desde aquela época, mas cabe a nós parar e refletir.
O que nós temos feito, afinal de contas, quais são as amarras, as armadilhas a qual o inimigo tem entrado dentro dos nossos lares e aprisionados, amarrados, homens e mulheres. Porque lembrando que Jesus disse que o ladrão veio roubar, matar e destruir. Mas para que isso aconteça, nós temos que ver também que é preciso, quando esse ladrão entrar dentro da casa de um homem forte, ele vai ter que amarrar primeiro esse homem. O que o inimigo está usando para amarrar esses homens que outrora eram fortes? O que o inimigo tem usado para aprisionar, acorrentar, enlaçar, a ponto de que os homens fiquem indefesos e aí o inimigo vem e rouba, saqueia os seus bens, mata a sua integridade, mata a esperança, mata qualquer sentimento realmente do amor verdadeiro aos demais familiares e acaba assim destruindo várias pessoas. Que amarras o inimigo tem usado para te prender? Que espécie de laços o inimigo tem usado para te prender? E será que realmente você tem sido forte, porque a alegria do Senhor é a nossa força? E se você tem estado fraco, é porque com certeza não tem feito nem a metade daquilo que deveria fazer em relação à vontade de Deus. E às vezes começa das pequenas coisas, né? Então essa live hoje vai para você que está pensando em se separar, seja você homem ou seja você mulher. Nada é impossível para esse Deus. Não interessa muitas das vezes as desculpas, porque a gente ouve muitas desculpas. Ah, mas é incompatibilidade. Ah, mas é que o gênio dele é diferente do meu. Ah, mas é que ela não atingiu os meus requisitos. Ah, mas é porque terminou o amor. Não, o amor não acaba. 1 Coríntios capítulo 13 nos fala disso. Que o único que não acaba é o amor. Esse nos acompanha daqui até a eternidade. Então o amor não acaba. O que acaba, na verdade, é muitas vezes quando... A minha mãe sempre dizia assim, ó, que casa com pão e depois passa fome, né? Porque às vezes vai pelo desejo dos olhos, vai pela atração carnal e se esquece que, né, muitas vezes isso tudo é além. Por isso que acabam caindo em ciladas, armadilhas. E eu estou falando agora para pessoas que antes de se casarem não orem. Não oram, não pedem a Deus direcionamento, né? Depois casam com qualquer pessoa aí e acabam pagando consequências drásticas. Porém, para Deus, eu volto a repetir, nada é impossível. Então, para você, homem, que está pensando em se separar da sua mulher, não faça isso. E eu estou falando agora mais precisamente com a pessoa que endureceu o coração. Seja você homem, seja você mulher, porque às vezes tem situações onde é a mulher que endurece o coração. Quando eu me refiro a endurecer o coração, é quando a pessoa quer se separar, toma a decisão de se separar, por qualquer motivo. Essa pessoa endureceu o coração. E se o outro não quer, é porque ainda ele tem jeito, ela tem jeito. Então, para você, seja homem ou seja mulher, que endureceu o coração, não faça isso. Porque você só vai causar destruição para a tua vida. Você vai causar destruição não só para a tua vida, mas para a vida de todos os familiares que amam vocês e torcem por vocês, que estão em derredor de vocês. Eles vão sofrer junto com vocês, principalmente os filhos. Principalmente os filhos.
Então, pensam, reflitam. Ah, Marta, mas eu deixei de amar. Ninguém deixa de amar. Ah, Marta, mas são vários problemas. Todos eles, para Deus, não é impossível. E eu falo, mais uma vez eu digo para vocês, por experiência própria. Eu sei que muitas vezes fica difícil, fica complicado de falar algumas questões, né? Mas aconselhamentos sempre a gente dá. E hoje eu sei o porquê também que muitas vezes, né, a gente passa por situações, não que seja da vontade de Deus, mas Ele permite e depois nos dá o direcionamento de como nós sairmos dessas situações, para que depois a gente possa ajudar outras pessoas. E é interessante analisar que jamais eu pensei em toda a minha vida que o que eu passei hoje serviria para mim ajudar outras pessoas. Mas eu faço isso com muito amor no meu coração, porque aquilo que poderia ser para minha vergonha, para tua vergonha, hoje nos dá dupla honra, porque nós podemos assim como nós tivemos o nosso relacionamento consertado, hoje a gente pode ajudar outras pessoas, então é dupla honra. Nas mãos de Deus, tudo se transforma. Então, não diga que não tem solução, não diga que não tem saída. Para Deus, nada é impossível, basta você querer. Basta você querer, porque assim os fariseus, quando chegavam e falavam para testar Deus, porque Moisés, né, permitiu dar a carta de certidão, a carta de divórcio. Só que Jesus explicou que era devido ao endurecimento dos corações. Por quê? Por que ele disse isso? Porque quando um coração se endurece, não tem como Deus botar o pé na porta e abrir, né? Tem que ser a pessoa que tem que querer. Então, por isso que eu disse que eu falo mais precisamente com as pessoas que endureceram o coração. Amoleçam para Deus. Deixam Ele entrar até mesmo através dessa live dentro dos corações de vocês, para que o casamento de vocês seja restaurado, para que o casamento de vocês seja fortalecido, porque esse ladrão não vai poder entrar e amarrar esse homem forte, não vai poder, porque ele está forte, firmado na rocha, tendo a certeza, a convicção daquilo que ele quer. E quando a Bíblia nos fala também em homens, eu acho interessante analisar isso, porque o homem é o cabeça do lar, né? A mulher a auxiliar, o homem a cabeça. E quando a gente entende esse mistério entre um homem e uma mulher, entre o lar, entre uma família, é por isso que o apóstolo disse, né? É um mistério aí, e ele se referia a Cristo e à igreja. A gente compreende o amor de Cristo pela igreja e o amor da igreja por Cristo. A fidelidade entre o relacionamento de Cristo com a igreja e a igreja de Cristo. E o marido e a mulher. À medida que a mulher compreende isso, à medida que um homem compreende isso, ele descobriu qual é o mistério. E não há erros, não há enganos. Ele se torna cada dia mais forte, ela se torna cada dia mais forte, e nada nem ninguém mais vai conseguir amarrar e saquear e roubar os seus bens. Não, não vai não. Então, para você que está pensando em se separar, ou até mesmo que já se separou, já saiu da tua casa, volta enquanto é tempo, volta enquanto ainda há tempo. Olha só, agora eu estava lendo aqui, e é interessante como Deus nos direciona para todas as palavras, né? E aqui tem algo que, né, tem outras que eu vou deixar escrita aqui em cima e depois vocês leem e meditem sobre isso. Mas essa aqui em questão, eu faço questão de ler para vocês, para que vocês compreendam bem as coisas. E aqui tem conselhos contra a imoralidade. Sabe que
mais uma vez eu pensei, né, na pessoa que me pediu para mim provar a Bíblia, né? Mas a Bíblia, ela se prova por si só, inclusive nessas questões de relacionamento entre homem e mulher, né? Entre o esposo e a esposa. Ela se prova por si só. Não precisa eu provar para ninguém, basta eu ler aqui para vocês e vocês sabem disso. Muitos já sentiram na pele, né? A justiça e também o juízo de quando plantam algo erroneamente, quando não pedem o direcionamento de Deus para suas vidas. E muitos acabam colhendo colheitas amargas. E aqui nesse livro, que se prova por si só, nos tem conselhos contra a imoralidade. Porque, infelizmente, uma das amarras que o inimigo tem prendido esse homem valente para depois entrar e saquear os seus bens é através da imoralidade. Quando o homem olha uma mulher que não é a sua e deseja, assim como a mulher também olha para outro homem que não é seu e o deseja. Olha só, conselhos contra a imoralidade. E aqui diz assim: filho meu, presta atenção às minhas palavras de sabedoria e inclina os teus ouvidos para compreender o meu discernimento. Assim manterás o bom senso e os teus lábios guardarão o conhecimento. Porquanto os lábios da mulher imoral são sedutores e destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite. Contudo, no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Porque, por mais que um homem olhe para uma mulher, tenha um relacionamento extraconjugal com uma mulher, ele pode até ver que nos primeiros momentos tudo é maravilha, é perfeito, aquela mulher é perfeita, é diferente da minha, ela me trata melhor, as palavras são mais suaves, mas olha o que a Bíblia diz: porquanto os lábios da mulher imoral são sedutores e destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, contudo, no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Seus pés correm para a morte, seus passos conduzem-na diretamente ao inferno. Então, se ela vai, com certeza quem está ao lado dela irá também. Ela não reflete sobre o perigo de andar por trilhas tortuosas e não consegue enxergar o caminho da vida. Agora, portanto, meu filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. Porque essa mulher adúltera também, né, deixando claro que muitas vezes não são mulheres solteiras, são mulheres casadas também. Então a Bíblia diz: afaste o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não entregues aos outros a tua honra, tampouco tua própria vida a algum homem cruel e violento. Porque muitas vezes os esposos dessas mulheres adúlteras, eles são violentos e podem não te tratar da mesma maneira que ela não, né? Aí vem lá com um calibrão aí pro teu lado, né? Porque já vários fatos disso aconteceram. É ou não é? Ouve-se ou não ouve-se quase todos os dias notícias sobre isso. De algum homem violento, ciumento, que muitas vezes não mata só o amante, mas também mata a mulher. É ou não é? Então a Bíblia se prova por si só. Olha só: para que não te entregues, vou repetir, aos outros a tua honra, tampouco tua própria vida a algum homem cruel e violento, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e outros se enriqueçam à custa do teu trabalho, e venhas a te queixar e gemer no final da vida, quando teu corpo perder o esplendor e o vigor abandonar a tua carne. Então murmurarás: como me rebelei à disciplina, como meu coração desprezou a repreensão. Porque a gente já viu muitos casos, né,
de homens aqui que deixam as suas mulheres e vão por aí para as badernas, né, com amantes, às vezes nem é só uma, são várias amantes, e preferem deixar as suas esposas e ir com essas amantes, né, na esbórnia, na farra, porque são jovens, têm vigor, acham que tem que aproveitar a vida, só que se esquecem que os dias passam, o tempo passa. E a velhice chega para todos, e muitas vezes a gente vê, eu já vi com os meus próprios olhos, de homens, né, que depois na sua velhice não tinham nem para onde ir, porque nem os filhos aceitaram de volta, não quiseram cuidar, e as esposas também não, ok? Então cuidado, porque esses homens aí é que vão pensar, né, como me rebelei à disciplina, como meu coração desprezou a repreensão. Mas aí é tarde, né? Para reclamar, para se arrepender de todo o mal que fez. Não quis ouvir os meus mestres, nem dei atenção aos que me ensinavam. Cheguei muito próximo da ruína completa, à vista de toda a comunidade. E é verdade, porque todas as pessoas ficam sabendo, muitas pessoas ficam sabendo dessas questões. Portanto, bebe a água da tua própria fonte, sacia tua sede com as águas que brotam do teu próprio poço. Vocês compreendem isso? Olha só, portanto, bebe a água da tua própria fonte, satisfaça com aquilo que tem, ok? Não queira ficar desejando, cobiçando coisas que não é tua, querendo se apropriar do que não é teu. Bebe a água da tua própria fonte, sacia tua sede com as águas que brotam do teu próprio poço. Por que deixar que os teus ribeiros transbordem pelas ruas e as tuas fontes pelas praças? Que tais mananciais sejam exclusivamente teus, jamais divididos com quem quer que seja. Bendita seja a tua fonte. Alegra-te sobremaneira com a tua esposa. Se feliz com a moça com quem casastes. Eu vou repetir. Bendita seja a tua fonte. Alegra-te sobremaneira com a tua esposa. Se feliz com a moça com quem casaste. Gazela ardorosa, corça graciosa. Que os seios da tua esposa sempre te fartem de prazer e seu amor te extasie de carinho todos os dias da tua vida. Por qual razão, filho meu, andarias descontrolado atrás de uma mulher imoral? Por que acariciar outros seios que não os de tua esposa? Os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele examina atentamente todos os teus passos. Quanto ao perverso, são suas próprias iniquidades que o amarraram e o fazem prisioneiros das cordas do pecado. Com toda certeza, ele morrerá por falta de controle. Andará inseguro e cambaleante por conta de sua insensatez. Então, não interessa o que você diz. Essas são as consequências do homem perverso, do homem que endurece o coração, do homem que não deixa Deus trabalhar na sua vida, o homem que quer viver pulando de galho em galho, o homem que quer ficar adulterando o seu próprio corpo, né, prostituindo, profanando esse templo que é morada do Espírito Santo e que por ele foi pago um alto preço, porque a graça não saiu de graça, a graça custou um preço e a palavra diz que ele nos comprou por um alto preço. Então, se ele nos comprou, nós não nos pertencemos mais, nós pertencemos a ele. Então, se eu entendo isso, eu sei que eu devo honra ao meu esposo, eu devo honra e fidelidade à esposa. Então, homens, saibam que os caminhos que vocês muitas vezes tomam e não querem se entregar a Deus, endurecem, têm consequências.
consequências, tá? Porque a gente vê muitos pagando um preço muito alto. Porque quando, né, aqui diz, olha só, eu quero ler essa parte aqui de novo que diz assim, olha só. Quanto ao perverso, são suas próprias iniquidades que o amarram e o fazem prisioneiro das cordas do seu pecado. Porque o inimigo, ele oferece o prato, mas você não é obrigado a comer, você não é obrigado a pegar. Então, muitas das vezes, vocês mesmos se amarram nisso tudo e acabam fazendo que o inimigo venha e desestruture toda a casa de vocês. É interessante que esses versos aqui, né, está em Mateus capítulo 12, porque esse relato aqui, olha só, gente, estava acontecendo, né, uma determinada situação onde trouxeram um endemoniado até Jesus. Trouxeram um endemoniado até Jesus. E esse endemoniado, ele era, né, cego e mudo, porque o demônio faz isso com as pessoas, né? Não só no sentido espiritual, mas também no sentido físico, né? Trazendo essas doenças, essas debilidades ao ser humano, que muitos estão brincando com essas coisas, né? Então trouxeram um endemoniado que era cego e mudo. Trouxeram diante de Jesus e Jesus o curou de modo que esse homem já pôde falar e ver. Ficou completamente curado. E toda a multidão que estava ali em derredor ficou atônita e exclamava: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ao ouvirem isso, murmuraram, dizendo, né, aqueles fariseus que ouviram isso, começaram a dizer que Jesus, disseram assim, ó, este homem não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Os fariseus começaram a dizer que Jesus estava expulsando pelos demônios. Olha só, parem e pensem nisso, que isso é sério. Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos daqueles fariseus, os pensamentos daqueles homens. E daí Jesus afirmou a eles: todo o reino dividido contra si mesmo está arruinado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não resistirá. O que Jesus estava querendo dizer? Olha só, se Jesus tinha Satanás e estava expulsando o que estava naquele homem, que era Satanás, ele estava dividido. Se Satanás que estava em Jesus estava, né, expulsando o Satanás que estava naquele homem, quer dizer que o reino de Satanás estava dividido. Se o reino de Satanás estava dividido, ele estava enfraquecido. Não tem como ser. Então ele disse, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio. Como poderá então subsistir o seu reino? Quer dizer, como poderá manter as forças o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam vossos filhos? E por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou ainda, como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar-lhe todos os seus bens sem primeiro amarrá-lo? Só depois disso será possível saquear a sua casa. Então, olha só, isso nos faz pensar o seguinte, quando eu fico imaginando, né, que até mesmo o demônio é mais esperto do que muitos homens, isso chega a doer no coração da gente, né? Eu sempre digo assim que eu rio, às vezes quando eu tô falando certas coisas, mas é de nervoso, porque imagina vocês que Satanás, eles são unidos, Satanás e as potestades malignas, eles são unidos, porque eles sabem que unidos eles têm mais forças. Então Jesus quis dizer que ele jamais poderia estar expulsando Satanás por ele mesmo, por Satanás. Porque o reino daí dele teria dividido. O reino estaria fraco e Satanás não faz isso.
Satanás, ele é unido, ele é fortalecido entre eles. Eles não se dividem, mas eles querem causar divisão, porque eles sabem que a divisão causa enfraquecimento. Então isso não se retrata só em uma questão. Isso aqui se trata de todas as formas, seja na cidade, como bem mesmo citou Jesus. Se uma cidade está dividida contra si mesma, ela não resistirá, ela não subsistirá. Isso quer dizer o quê? Se uma cidade está dividida, ela perde as forças. Se uma casa está dividida, ela perde as forças. E o diabo sabe disso. Então o que ele quer fazer? Ele quer exatamente unir para te separar. Ele quer se unir para dividir vocês. Então cuidado, porque casa dividida perde as forças. Um homem dividido da sua esposa, separado da sua mulher, ele perde as forças. Quando ele está amarrado, se ele se amarrar, vai causar, né? Ele vai causar primeiro o roubo, a morte e a destruição. É exatamente nessa sequência. Rouba, primeiro ele amarra, depois ele rouba, mata e destrói. E destrói não só uma pessoa em questão, porque você pode até dizer assim, não, mas agora eu me separei, eu vou me casar, vou ficar melhor. Ilusão, engano. Você só vai trazer problemas para a tua vida. Você só vai trazer destruição para a tua vida. Então cuidado com essas questões. Cuidado. Não pense que vai pular de casa em casa e que os teus problemas vão diminuir com isso. Não. Os teus problemas só irão diminuir se você sentar com a mulher da tua mocidade e conversar. Se você sentar com o teu marido e conversar em relação a essas coisas. Porque hoje em dia, antigamente, até eu falei sobre isso, que antigamente a gente via mais mulheres querendo se separar, né? Mulheres toda hora querendo se separar. Hoje está ao contrário, eu vejo mais homens querendo se separar. E as mulheres lá lutando. E eu digo para vocês, guerreiras, continuem lutando sim. Não abram mão do relacionamento de vocês. Não abram mão da família de vocês. Se o cabeça do lar não está sabendo zelar, zelem vocês. Porque eu já ouvi casos de mulheres cristãs, guerreiras, que oraram, jejuaram, oraram em relação ao casamento delas. E Deus restituiu. Porque onde há oração, há transformação. Onde há oração, perseverar na oração, não há inferno que resista. Então continuem orando, continuem lutando pelo relacionamento de vocês. E para vocês, homens que endureceram o coração e querem sair de casa ou já saíram de casa, pensem enquanto ainda é tempo, porque as consequências são drásticas. Se vocês amam não só os seus próprios umbigos, se vocês amam os seus filhos, porque muitos desses relacionamentos já têm filhos no meio, voltem enquanto é tempo. Não saiam enquanto é tempo. E amoleçam o coração de vocês para Deus trabalhar. E se vocês me disserem, Marta, mas eu já não amo mais a minha esposa. Mas não tem mais amor, eu já estou apaixonado por outra. Não se iluda com essas paixões. Como eu falei ali nos versos, os lábios dessas mulheres imorais, elas falam o que você quer ouvir. Te tratam bem ali na hora que são as amantes. Mas depois elas vão fazer até mesmo coisas piores. Porque quem te garante que elas não farão o mesmo contigo? O que te garante que elas não arrumarão outro e farão o mesmo contigo? Então não troca a tua esposa, não troca a tua casa, não troca a tua família por prazeres momentâneos. Porque o amor, ele não acaba. E se você pedir a Deus, se você abrir o teu coração, por mais que você tenha dito isso, por mais que você diga eu não amo mais minha esposa, Deus, ele renova tudo e qualquer coisa.
Deus renova, Deus faz. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não há nada impossível para Ele. Basta você abrir o coração. Basta você abrir o teu coração para Ele e dizer: Senhor, agora eu sei que o melhor é ficar com a minha família, mas faça eu amar a minha esposa, faça eu novamente ter o amor por ela. E sabe o que eu tenho para dizer para vocês, se vocês orarem dessa forma? Olha só, e isso aqui que eu estou falando para vocês não é palavras mentirosas, experiência própria. Olha só, diz aqui, Efésios capítulo 3, verso 20, diz assim, ó: aquele, que é Deus, né, que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Então, se você quer restauração, se você hoje reconhece que estava cometendo um erro, mas quer que tudo seja transformado aqui dentro, abra o teu coração para Ele, que Ele vai fazer além daquilo que você está pedindo. E quando eu digo, falo por experiência própria, porque no meu caso aqui, era eu não tenho medo nenhum e vergonha nenhum de falar, mas eu quis, todos já sabem, muitas vezes eu falei sobre isso, que eu endureci o meu coração. E por que eu endureci o meu coração? O motivo era tão bobinho, porque eu achava que o meu esposo não me amava. Porque ele só queria trabalhar. E eu achava daí que ele não tinha, como ele não tinha tempo para mim, que ele não me amasse. Olha só, e aí o inimigo, por conta dessas questões, foi colocando coisas, porque aí fica fácil. Quando você se deixa ser amarrado por essas coisas, você não está mais sendo forte, você está se enfraquecendo. E aí fica fácil do inimigo vir e te oferecer tudo e qualquer prato e você aceitar. Porque já está fraco mesmo. Você já pensa, já não tem mais solução para mim? Já não tem mais solução para o meu casamento? Realmente eu vou viver minha vida? Eu vou ser feliz enquanto é tempo? Armadilhas, intentos, astutas ciladas de Satanás. E para tua mente que já está enfraquecida, é fácil ir para esses caminhos. Mas há caminhos que o homem parece direito, mas o seu final conduzem à morte. Palavra. Está na Bíblia. Então, cuidado com isso. Cuidado com essas questões. Porque por pouca coisa você pode destruir o teu lar, a tua família. E quando agora eu falo com as mulheres, que como eu disse para vocês, se é vocês mulheres, que no caso é vocês que estão endurecendo o coração e querem se separar, estão pensando em sair de casa ou até mesmo já saírem, voltem enquanto é tempo. Mas ele fez isso, ele fez aquilo. Perdoe, conversem, sentem, se entendam. Se ele quer ainda restaurar, se ele quer estar disposto a se unir contigo, voltem enquanto é tempo. Conversem em relação ao que está afligindo vocês. Conversem e coloquem diante de Deus. Puxem Deus para esse relacionamento. Façam como eu fiz. E hoje eu agradeço a Deus pelos direcionamentos que Ele me deu. Agradeço a Deus a pessoas que Ele usou, que muitas vezes o meu esposo me pegava e me levava para cultos, e quando eu chegava no culto, os pastores estavam falando diretamente em relação a isso, a família, a instituição que Deus construiu, que Deus uniu, que o homem não pode separar. Objetivo, né? Obstáculo nenhum pode separar. E quando, repito, vocês colocam Deus no meio, as coisas são solucionadas. E Deus faz ainda muito melhor que no começo. Porque daí quando me caiu a ficha, que Deus começou a falar comigo, e hoje eu vejo, né? Repito mais uma vez sobre isso. Hoje, quando eu penso assim, meu Deus, que coisa linda, tudo era projeto de Deus, até mesmo naquela época, dando força para o meu esposo lutar, né? Porque eu queria, sabe, decidida a me separar, queria me separar, e o meu esposo lutando, daí ele começou a dizer, não, mas eu te amo, aí ele começou a expressar mais, porque antes ele nem expressar, ele não expressava.
Até mesmo, tipo assim, quando ele fazia algo errado comigo, porque daí quando a gente está assim, achando que, né, quando eu estava achando que meu esposo não me amava, eu pensava assim, né, poxa, mas às vezes ele faz coisa, nem sequer pede desculpa, não, mas eu vou me separar mesmo. Então eram por poucas questões. Mas hoje eu vejo, hoje quando eu paro e penso, meu Deus, Deus dando força, Deus dando direcionamento, por quê? E por quê? Porque hoje Ele queria exatamente isso da minha vida. Porque Deus é o único que não tem uma visão limitada, Ele já olha lá na frente das coisas e Ele sabia que mais hoje ou mais amanhã eu ia voltar para a comunhão da igreja e Ele ia me usar para fazer a vontade dEle, para ser um vaso dEle na terra. Então Ele já estava zelando, cuidando, direcionando e eu agradeço a Deus pela sensibilidade que Ele me deu de ouvir, por mais que o meu coração tivesse endurecido. Quando eu me sentei e comecei a refletir, porque, né, eu falo isso com pessoas que vêm me procurar em relação aos seus relacionamentos, eu digo, Deus é tão lindo que até mesmo quando eu ligava a televisão, o que estava dando? Sobre relacionamento. De pessoas testemunhando que Deus restaurou, Deus construiu. Eu digo, meu Deus, mas isso não é acaso. E realmente hoje eu vejo que não era acaso, não. Era Deus cuidando. Tu pode até, era como se Deus dissesse, tu pode até passar por problemas pelo teu relacionamento, mas tu não vai se separar. Não vai não. Tu vai continuar porque eu te quero lá adiante aconselhando, falando para as pessoas que eu restauro, que eu restituo, que eu transformo, que eu dou muito mais além do que vocês possam me pedir. É, porque a palavra diz que aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos. Porque aí quando eu parei e pensei, não, Senhor, realmente, porque Deus me fez eu pensar. Olha só o que Ele trouxe à minha mente. Exatamente essa questão assim. Pensa, Marta. Pensa o que é melhor. Mas não só no teu ponto de vista. Porque tu não pode pensar só em ti. O que é bom para ti. Tu não pode fazer isso. Porque isso não é o meu amor. Disse o Papai do Céu para mim. Porque o amor que eu tenho não visa os próprios interesses. O amor que eu tenho para oferecer para vocês, vocês olham além do próprio umbigo. Vocês olham para os que estão ao redor de vocês também. E aí eu comecei a olhar e ele perguntando o que é melhor para ti e para tua família. Tu ficar ou tu sair? E eu comecei a pensar no meu filho, na minha filha e no meu esposo. Eu digo, melhor é eu ficar. Então... Aí eu digo, então, agora eu quero que o Senhor renove tudo aquilo que está quebrado. Aquilo tudo que está machucado aqui dentro, eu quero que o Senhor cure. Eu quero que o Senhor faça eu novamente amar o meu esposo como no primeiro dia. Como nos primeiros dias. Eu quero que o Senhor faça isso. Porque senão vai ser impossível de eu ficar, porque naquela época, quando eu falei desse jeito com Deus... Havia muitas coisas, o inimigo já tinha colocado muitas coisas para dentro de mim. Muitas coisas. E aí tu, né, tirar aquelas pasadas de terra que ele foi, né, colocando em cima do teu amor. Às vezes naquele momento é difícil ser retirado de uma hora para outra. Mas eu confiei em Deus. Eu disse, Senhor, eu quero que o Senhor faça eu amar como nos primeiros dias. Só que Deus lentamente foi tirando aquelas pasadas de terra que o inimigo tinha colocado dentro de mim. As inseguranças, as incertezas, os medos, as dúvidas, a raiz de amargura, seja por falta de perdão, várias outras coisas Deus foi retirando. E depois eu vi que, na verdade, o amor estava ali. O amor nunca deixou de existir. Eu só estava magoada, ferida com várias coisas, várias situações e vários murmúrios do inimigo. É as amarras que ele ia colocando. É as amarras que ele ia me prendendo. E com isso, muitas vezes, querendo saquear a minha casa, roubar os meus bens, a minha família. Mas no momento que eu disse não, eu entrego o meu coração a ti, trabalha. É por isso que eu digo para vocês que endureceram o coração, vocês precisam abrir a porta do coração de vocês e deixar que Deus trabalhe. Para que o lar de vocês não seja destruído. Para que os filhos de vocês não fiquem à mercê.
Porque o inimigo sabe disso, que quando há divisão, as pessoas perdem as forças. O próprio inimigo sabe disso, por isso que ele luta unidos entre eles, essas potestades malignas, esses principados das trevas. Eles sabem que a divisão enfraquece, por isso que eles trabalham unidos para derrotar você, para destruir você, para dividir você da tua família. É por isso que ele luta incansavelmente para destruir, para roubar, para matar e destruir. Então, cuidado você essa tarde. Se você está chegando até o teu lar, essa palavra, pensa e reflita sobre o teu relacionamento. Não é melhor trocar, não. Não é melhor como aquele postagem que fizeram, né? Casar e descasar 20 vezes do que viver numa situação, num relacionamento ruim. Isso, quem está assinando essas frases é Satanás. Porque é exatamente isso que ele quer que você faça. Que você fique adulterando, se prostituindo, pulando de casa em casa, de lar em lar, construindo um lar aqui, construindo um lar ali, deixando todos eles à mercê de Satanás. Porque é isso que a palavra diz, que, olha só, como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar-lhe todos os seus bens sem primeiro amarrá-lo? Só depois disso será possível saquear a sua casa. Aí ele vai saquear toda a tua casa, toda a tua família. Ele vai saquear, ele vai dividir, ele vai desestruturar, ele vai arruinar os pensamentos de todos eles. Então, cuidado, cuidado com isso. Lute pelo teu relacionamento. Ah, Marta, mas eu não tenho filho ainda, eu posso me separar. Não, não pode. Luta pela tua esposa. Luta pelo teu esposo. Lutem pelo relacionamento de vocês. Mais uma vez eu digo, não fiquem pulando de galho em galho. Não fiquem ofertando um bem precioso que é o corpo de vocês, a morada do Espírito Santo, ficar oferecendo para um e para outro, se deitando com um e com outro, se deitando com uma ou com outra. Cuidado, você traz condenação, você traz destruição e morte para você mesmo e de todos da tua casa. Cuidado, não brinca com isso, não brinca com isso. Prezem pelo relacionamento de vocês. Eu deixo aqui a parte antes que alguém já fale, porque sempre tem aqueles também que muitas vezes não ajudam, mas para atrapalhar, brotam até das paredes. E antes que alguém fale, eu não estou falando aqui desses casos que não vigiaram, que não oraram e casaram com homens violentos, que batem e que as mulheres já não aguentam mais. Então antes, né, que alguém fale, eu não estou falando desses relacionamentos. Eu estou falando para esses que endurecem os corações e por conta de, eu acho que não é incompatibilidade, não estamos mais nos acertando. Mas porque o fulano me traiu, a ciclana me traiu. Mas se há perdão, se reconciliem. Para isso existe o perdão. Então cuidado, gente. Não se destruam, não se destruam. Não destruam o templo, a morada do Espírito Santo, profanando, se dando a um, se dando a outro. Não dá certo com esse, agora vou me dar para outro, dá com um pouco com outro. Não façam isso. Se vocês fizerem isso é porque vocês ainda não entenderam o relacionamento de Cristo e a igreja. Vocês não entenderam ainda o relacionamento que deve ter a igreja com Jesus Cristo. Vocês não entenderam nada. Porque começa o nosso ensaio é aqui. O nosso ensaio é entre eu e meu esposo e eu. À medida que eu compreendo isso e que ele compreende isso, nós compreendemos todo esse mistério entre Cristo e a igreja. Aí fica fácil até mesmo de nós abrirmos as escrituras e compreendermos o que está sendo dito ali. Fica mais fácil até mesmo de nós praticarmos toda a escritura na totalidade. Então é esse o recado que eu deixo para vocês hoje. Lutem pelo relacionamento de vocês. Lutem.
não deixam. Como ontem mesmo eu estava pensando, e eu faço questão, né? Às vezes o meu esposo, eu já falei isso, mas eu torno a dizer, né? Porque às vezes tem pessoas que são pela primeira vez que estão escutando e não sabem. Mas às vezes o meu esposo diz assim, ó, Marta, não expõe, porque às vezes ele fica com vergonha, né? Que a gente passou por problemas. E eu digo para ele, não, meu amor, eu vou falar sim. Porque a gente não pode se sentir vergonha. Ao contrário, nós temos que usar isso pro bem dos outros, pro bem de muitos relacionamentos. Se eu posso ajudar com isso, como que eu vou esconder? Eu não posso. Então, quando, né, hoje mesmo eu conversei a respeito disso e disse assim, ó, não duvidem de Deus, lutem pelo relacionamento, porque a pessoa em questão que eu estava falando está passando por problemas no relacionamento. E eu disse, eu falo por experiência própria, porque realmente hoje, o meu relacionamento com o do meu esposo é muito melhor do que no começo. E vocês lembram que a oração que eu pedi é que Deus fizesse como no começo? Só que eu repito, Ele é o único que tem poder para dar além daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Ele faz além. E hoje, nosso relacionamento é muito melhor. Hoje tem cumplicidade, hoje tem companheirismo, hoje tem conversa, diálogo. E a gente nunca deixa para amanhã o que a gente pode sentar e resolver hoje. A gente não grita um com o outro, a gente conversa. A gente está sempre fazendo brincadeiras entre nós, entre o casal. Isso é bonito, isso tem que ter. Até eu deixo aqui, né? Não vou citar o nome, mas tem um casal que é parente do Juca, que eu sempre achava lindo o relacionamento deles. Apesar deles não ser evangélicos, cristãos, né? Eles acreditam em Deus e tal, mas não são da mesma denominação. Mas essa não é a questão. Só que eu olhava para eles e eu achava sempre bonito o relacionamento deles. Só que hoje, né, até mesmo Deus estava me fazendo lembrar disso. Porque eles sempre mantinham acesa a chama do casal, né, entre o casal. E é isso que muitas vezes falta entre um homem e uma mulher. Por isso que daí o inimigo vai aproveitando e vai colocando caraminholas na cabeça da mulher, vai colocando caraminholas na cabeça do homem, porque é só aquela chama no começo, mas depois não tem mais aquela cumplicidade, não tem mais aquelas brincadeiras entre o casal. E isso não pode deixar de faltar nunca entre o casal. Por mais, às vezes, que né, as pessoas não querem conversar porque acham, mas é intimidade, mas isso também precisa ser falado. É por isso também que tem muitas aí, né, palestras dos casais, que é importante irmos, sim, para ouvirmos, né, em relação ao que as escrituras dizem isso. E Cantares ali de Salomão também, né, nos fala sobre isso. Não é, né, eu posso dizer sim que é entre Cristo e a igreja, mas também é entre o homem e a mulher, entre a mulher e o homem. Então tem que ter essa intimidade, tem que ter esse companheirismo, tem que ter essas brincadeiras entre o casal para que a chama sempre esteja acesa dentro dos nossos corações e que o inimigo não ache brechas, não ache espaço para vir melar, para vir tentar ofertar pratos. E por mais que ele venha, quando há companheirismo, quando há intimidade, quando está acesa a chama entre o casal, o inimigo pode até ofertar, mas ele não leva, ele não consegue. Amém? Então, saibam entender isso e não deixem. Homem, mais uma vez eu digo, não se separe da tua mulher. Não deixe a mulher da tua mocidade. Não troque ela, achando que você também não envelhece. Porque às vezes, como eu disse para vocês, Deus precisou usar um homem para dizer, porque às vezes, né, naquela época tinha homens que, se sentiam os garanhões, já desde aquela época, que poderiam trocar uma D40 por duas D20 e acabavam fazendo. Mas Deus levantou homens lá para dizer: tenho contra ti, sou testemunha que tu deixou da mulher da tua mocidade. Aí acha que vai com isso, que Deus vai ficar, que bonito, que lindo, tocou por duas D20, né?
Não, Deus não faz isso. Tu pode até casar com outra, constituir família com outra, mas para Deus, Deus vai estar sempre olhando. Vai chegar naquele dia que Ele vai vir e vai falar seriamente contigo. E você, mulher, cuidado. Cuidado também. Não fique trocando o teu esposo. Senta com ele. Ah, mas ele não me dá carinho. Vai dar você. Porque foi assim exatamente que Deus falou comigo. Porque quando eu achava, ah, mas ele não faz isso, ah, ele só quer trabalhar. Deus disse, você não está entendendo. Você seja a mudança que você quer ver nele. Seja tu a mudança que tu quer ver nele. E tudo Deus trazia à minha mente. Não é tu que conhece a palavra, pouco ou muito, tu conhece. Quem é que nasceu dentro de um lar cristão, não foi tu? Então lute. Por mais que tenha sido tu que endureceu o teu coração, mas agora corre atrás do prejuízo. Lute pela tua família. Seja a diferença que tu quer ver nele. Seja a mudança que tu quer ver nele. E assim eu fiz. O processo muitas vezes é lento, porque quando a gente se enfia nesses emaranhados por conta própria, como, né, aquele relato que eu adoro dizer isso e vou repetir mais uma vez, o mesmo trajeto que tu fez para ir, tu vai ter que voltar. Porque não foi papai que mandou tu fazer essas coisas más. Então, agora volta. Mas papai vai estar contigo. Papai vai estar te direcionando. Então, não foi um trajeto lento para mim voltar. Mas eu voltei. E conforme eu vinha voltando, eu vinha colhendo os frutos bons. De me humilhar perante o Senhor e saber que agora eu estava à mercê dEle, na dependência dEle. Mas eu ia colhendo os bons frutos. E ainda vou colher muito mais, eu tenho certeza disso. Quando a gente faz a vontade de Deus, ouve o que Ele tem para nos dizer, deixa-se ser guiada pelo Espírito Santo, a plantação boa pode demorar, mas ela cresce. E a gente colhe. Então, para você, mulher, luta pelo teu casamento. Não vale a pena. Se você acha que vale a pena, tá se entregando para um, se entregando para outro. Não, isso só entristece o papai. E principalmente para vocês que querem trabalhar na obra de Deus, querem trabalhar na linha de frente, cuidado com essas questões, ok? Cuidado com essas questões, porque mais uma vez eu uso o meu exemplo. Hoje eu sei porque Deus não me deixou eu me separar. Vocês já pensaram agora a irmã Marta divorciada e casado com outra? Que moral eu teria para falar alguma coisa para vocês em relação a isso? Que autoridade eu teria para falar para vocês em relação a isso? Então Deus sabe muito bem o que Ele faz. Então, cuidado com isso. Ele sabe também muito bem a quem Ele chama. Então, cuidado, gente. Cuidado. Se vocês querem realmente, Marta, mas eu desejaria, mas o meu casamento tá assim, assim. Luta por ele. Luta por ele. Não entregue de bandeja a Satanás. Não entregue a tua família, a tua casa, o teu lar para Satanás. Por mais que você diga que, mas acabou. Não acabou, não. Isso é que Satanás quer que você pense. Porque ele rouba até mesmo os pensamentos de vocês. Ele rouba isso para que vocês pensem várias e várias outras coisas. E depois ele vem e mata. Lembra que eu disse as pasadas que ele colocava em mim? Aí ele vai fazendo com que tu pense que não ame mais. Pense que tu não goste mais. Cuidado. Cuidado. Lute pelo teu relacionamento. Lute pela tua família. Lute pela tua casa. Lute pelos teus filhos. Porque casa dividida perde as forças e vira alvo fácil de Satanás. Alvo fácil de Satanás. Tanto você quanto teus filhos. E até mesmo isso se perpetua, porque a gente vê de casos de família que se perpetua essas questões até em netos e bisnetos. Cuidado.
Vocês viram como realmente o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e destruição em massa de toda a tua família e geração e descendentes. Então não abra portas, porque o casal é o cabeça e a auxiliar, e eles precisam estar unidos, eles precisam estar fortalecidos, eles sempre precisam manter acesa a chama desse relacionamento, para que o inimigo não venha jogar intentos e ciladas sobre vocês e amarrar o homem valente e depois entrar, saquear e roubar os seus bens. Cuidado, pense sobre isso, reflita sobre isso, porque não há nada impossível para esse nosso Deus. E eu quero fazer uma oração e já me disponibilizo aqui, seja para homem, eu sei que de repente para homem seria melhor outro homem conversar, né? Mas se os homens aceitarem, eu converso com vocês, né? Levo o meu esposo junto e a gente conversa com vocês sobre isso. Nós estamos dispostos a ajudar vocês. No caso das mulheres também, né? Querem que eu converse com vocês, eu estou aqui para ajudar. Quer que eu vá até vocês, eu vou. Querem vir até mim? Venham. A minha casa sempre está de portas abertas. A minha sala aqui onde eu estou está sempre de portas abertas para conversarmos sobre isso. E pode ter certeza que o que eu falo de mim, eu falo por experiência própria do que Deus fez na minha vida. E através da palavra. Porque nada que aconteceu comigo foge do que está na palavra. A Bíblia se prova por si só. Então, gente, eu estou disposta, ok? Mas não sai mais o que eu peço para vocês encarecidamente. Não procurem ajuda de pessoas que também muitas vezes estão influenciadas por Satanás. Aí vocês vão lá pedir ajudas para elas, achando que elas vão te dar, vai me ajudar. Aí elas dizem para vocês assim, ó, isso, se separem. Importante é tu ser feliz. Vai com fulano, vai com a ciclana, tu vai ser mais feliz. Dê um grito de liberdade. Tem conselhos que são assim. E vocês não caem na real que essas pessoas estão sendo instigadas por Satanás para dividir, para roubar, para matar e para destruir. Vocês não estão vendo. Mas procurem aconselhamentos de quem conhece as Escrituras. Procurem aconselhamento por quem, teve seu relacionamento, restituído, construído, que vai saber falar algo para vocês com toda certeza, sem sombra de dúvidas. Porque, repito, eu falo por experiência própria. Então, cuidado também com a ajuda que vocês pedem por aí. Porque vai estar, sim, de maus conselhos para vocês, para causar destruição no lar de vocês, de pessoas que também estão instigadas por Satanás para dar esses péssimos conselhos para vocês. Mais uma vez dizendo que deixo a parte, porque tem uns aí defensores desses que, deveria ter separado antes que morresse. Esses casos eu estou deixando à parte hoje, ok? Então, podendo lutar, lute com todas as forças e pedindo aconselhamento para quem poderá dar aconselhamento bom para vocês. E nesse momento eu quero direcionar uma oração para todos os casais que estão passando por dificuldades, ou até mesmo que já se separaram, mas ainda estão pensando sobre o relacionamento. Quero fazer essa oração para vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai que estás no céu, nesse momento venho até a tua presença para colocar a ti mais essa live, mais esse direcionamento da palavra, pedindo, Pai, que o Senhor coloque suas mãos poderosas sobre essas vidas. Pai, eu não sei aí pelos 4 cantos da terra qual o relacionamento, aonde que o inimigo está colocando ciladas, intentos, levantes, mas o Senhor o sabe. Até mesmo entre as pessoas que estão assistindo essa live ou que ainda irão assistir, só o Senhor sabe o que está se passando dentro das mentes, dos corações e dos lares dessas pessoas. Mas eu lhe peço, Pai, que aonde há um casamento passando por dificuldades,
Aonde há um casamento passando por crises, eu peço que o Senhor envie o teu Espírito Santo, dê entendimento, assim como me direcionou e me deu a completa vitória, restituição, transformação sobre a minha casa, o meu lar, a minha família, o meu relacionamento. Assim faça com essas pessoas. E que elas saibam, Pai, aonde pedir aconselhamentos em relação ao seu casamento. Pai, direcione elas, levante homens e mulheres dotados de sabedorias que vão ajudá-los nessa empreitada, que vão ajudá-los nessa caminhada, para que o inimigo não venha mais causar destruição, separação e divórcios. Porque casa dividida, ela perde as forças e vira alvo fácil de Satanás. Então, Pai, tenha misericórdia dessas vidas. Dê a compreensão que eles precisam ter. Dê a sabedoria, o entendimento que eles precisam ter, para que lutem pelos seus relacionamentos, para que lutem incansavelmente pelas suas famílias. Que não entreguem assim de mão beijada essa instituição tão linda e maravilhosa, que desde o princípio foi da sua vontade. Pai, eu lhe peço em nome de Jesus, que caia por terra todo intento, que caia por terra todo levante de Satanás para destruir, para roubar, matar e destruir os lares, que caia por terra em nome de Jesus, que caia por terra todo espírito contrário, que caia por terra todo espírito perturbador, que caia por terra todo o espírito da imoralidade que está adentrando as mentes e os corações tanto de homens quanto de mulheres, mas que caia por terra e eles tenham o discernimento que o corpo deles é a morada do Espírito Santo e que eles não podem profanar, mas que eles devem lutar pelos seus relacionamentos, que eles devem lutar, Pai, pelos seus cônjuges, em amor dos seus filhos. Não deixe, Pai, não permita que o inimigo roube, mate, desestruture e destrua os lares e as famílias. Nesse momento eu coloco essas pessoas nas tuas mãos, pedindo a sabedoria a todos eles, o discernimento e a força para que eles possam lutar e perseverar na oração. E saber que a oração que eles têm que fazer em prol da família, em prol da casa, em prol do lar deles, tem que ser ao Senhor, ao Deus, Yahvé, ao Deus que tudo pode, que é o Criador dos céus e da terra. É ao Senhor que eles devem direcionar as suas orações. Não mais a também enganos de Satanás. Porque ele é tão ardiloso, ele é tão astuto, que ao mesmo tempo que ele quer roubar, matar e destruir, ele quer ainda encaminhar as pessoas para procurar ajuda em lugares errados. Mas eu lhe peço, através do seu Filho Jesus, que adentre esses lares com teu Espírito Santo e direciones eles nesse verdadeiro caminho, que é a tua palavra, os aconselhamentos que vêm da tua parte, em nome de Jesus. E eu entrego essa oração, já te agradecendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Então depois eu vou colocar aqui em cima mais outros versos que vocês podem meditar em relação a isso. Não pensem que é brincadeira. Não pensem que é melhor para vocês se separarem, não. Porque podem ter certeza absoluta que vocês vão estar só construindo mais problemas, adquirindo mais problemas para vocês. Porque um lar que vocês poderiam lutar, depois vocês vão ter que lutar por 2 ou 3, dependendo quantas vezes aí tem pessoas que já se relacionaram, né?
Aí tem que, ó, também, ó, para depois poder sustentar os filhos. Isso quando dão, né? Depois, por isso que tem muitos filhos aí se criando revoltados, porque não sabem mais a que lares pertencem. Então, cuidado com isso. Não procurem mais problemas para vocês. Sentem e solucionam, vocês, os casais. Sentam o homem com a mulher, sentem a mulher com o homem e conversem. E puxem Deus para o meio dessa conversa. Puxem Deus para o meio desse relacionamento. Porque esse relacionamento é o único trisal que Deus aceita. Aonde tem o homem, a mulher e Deus. Amém? E pode ter certeza que a vitória é certa. E eu quero ouvir, eu vou ouvir ainda, muitos daqueles que estão me pedindo oração, contarem os testemunhos, para a honra e glória do Deus Pai. Assim como hoje eu conto o meu testemunho, muitos outros ainda vão contar, de que tiveram seus casamentos reestruturados e que hoje vivem uma vida melhor do que no princípio. Amém? Recebam que é da parte de Deus.